Olá a todos. Vamos falar sobre evolução, sobre o nascimento do espírito, um pouco sobre karma, né? Não vamos falar detalhes científicos, nada disso. Vamos explicar de uma forma bem lúdica, né? Bem tranquila, através de uma história, para que seja mais fácil de entendermos a questão da evolução e do crescimento espiritual. Para isso, nós vamos contar a história dos dois bebês, né? Então, vamos lá. O espírito, vamos dizer, né, que ele sai, entre aspas, do seio de Deus, né? Ele sai do próprio Deus, ou seja, nós temos o DNA divino, nós temos a essência divina em nós. Nós temos, não significa que nós somos o próprio Deus. Nós temos. Esse processo, ele vem se mostrando dentro da humanidade, até da questão física, né? Só que mostrando um reflexo do processo verdadeiro desse que eu estou falando. Então, quando nós dissemos nós temos a essência divina, nós fomos criados do próprio Deus, saímos do próprio Deus, temos o DNA divino, é mais ou menos como a questão física, né? De nós, nossos pais, nossa mãe, etc. Então, eu tenho o DNA do meu pai, da minha mãe, mas eu não sou ele, nem ela. Eu tenho partes deles em mim, entende? Nesse mesmo sentido, quer dizer que eu tenho questões do meu pai e da minha mãe em mim, tenho comportamentos que vêm através da memória biológica e através da minha sintonia espiritual. Então, vocês vão perceber que às vezes um filho vai ter muito o comportamento que parece, ou com o pai, ou com a mãe, ou com alguém na família. Então você fala, pô, puxou fulano de tal, né? Puxou o pai, puxou a mãe. E faz igualzinho o pai fazia quando era pequeno também. Né? E tem esses comportamentos igualzinho que fulano tinha. Então, de uma certa forma, parece um pouco que é um pouco uma repetição do outro. Mas não é, porque mostra também outras coisas. Então é uma mistura de um e outro, fisicamente falando, mnemonicamente, por causa da memória biológica. É uma mistura, mas ao mesmo tempo se diferencia por outras coisas. Mostrando, nessa diferença, mostrando o espírito que está ali. A consciência espiritual que está ali, né? Então, percebemos isso. Temos em nós o DNA, características do nosso pai, da nossa mãe, etc. Da mesma forma, nós temos o DNA de Deus, entre aspas, DNA, né? Temos a essência divina, assim como eu tenho a essência do meu pai, da minha mãe, mas eu não sou eles. Eu não consigo trazer para mim todo o conhecimento que eles adquiriram nas vidas deles. Eu não consigo acessar tudo que eles acessaram, que eles viram, que eles ouviram. Não consigo. Da mesma forma, eu não consigo acessar, apesar de eu ter a essência divina em mim, eu não vou conseguir acessar todo o conhecimento do todo de Deus. Então, nascemos de Deus para então crescermos, né, espiritualmente falando, para então evoluirmos. Então nascemos puros e ignorantes. Isso significa que nascemos puros, sem maldade, né? Sem bondade e sem maldade. Então, ignorância de não conhecimento e puros nesse sentido, sem maldade e nem bondade. Nascemos zero, vamos dizer assim. Para então crescermos através de processos evolutivos, né? O espírito vai caminhando em diversas vidas e adquirindo experiências e aprendendo com essas experiências, e aí se torna puro e consciente. Se torna zero e consciente? Não,
não se torna zero. Nascemos zero, sem bondade, sem maldade e ignorantes, para então se tornar puros e conscientes. Nos tornamos zero e conscientes? Não. Nos tornamos puros porque vamos priorizar o bem. Mas, ao mesmo tempo, entre aspas, vamos anular a nossa parte de ego, que é a parte, muitas vezes, de fazer o que eu quero. Esquecer do próprio ego. Então, é, entre aspas, como se fosse um zero, né? Porque muitas vezes eu vou anular para fazer simplesmente o que é certo. Vou anular minha vontade para fazer o que é certo. Entende? Isso no futuro, mas isso é um outro papo. Então vamos contar a história dos dois bebês, para então podermos entender. Vamos dizer que no processo evolutivo nós saímos de Deus, né, puros e ignorantes. Então vamos dizer que existam dois bebês, dois bebezinhos. Não tem noção de bem nem de mal, não tem conhecimento nenhum, os dois. Então os dois estão brincando, estão brincando lá. Um fura o outro. Pum. Esse aqui furou esse aqui. E esse daqui, que foi furado, começou a chorar. E o outro começou a rir. Tá rindo do choro do outro. Por quê? Porque ele não sabe que ele provocou dor. Ele não sabe que ele provocou dor no outro. O que vai acontecer? Vai ser necessário que esse, o que provocou dor, retorne no processo evolutivo, né? Na questão de reencarnação, retorne e sinta a dor, ou que não seja na reencarnação, pelo menos na mesma vida, que ele sinta a dor, para que ele então reconheça que o que ele fez foi algo negativo. Então ele teve uma aprendizagem através do próprio erro. Isso é o karma. Quando você recebe em você o próprio erro, né? Recebe em consequência da ação do próprio erro, a reação do próprio erro, para que você tenha o aprendizado do que você fez. Se você já tem esse aprendizado e mesmo assim é rebelde, eu já aprendi, eu sei que isso dói, mas eu quero furar ainda mais porque não gostei dele. Então, o seu karma vai se tornar mais difícil, mais complicado, mais dolorido, até que você não faça mais o outro sofrer. E vice-versa, tá? Isso é uma questão que pode ser tanto para esse quanto para esse, se ele quiser furar também. Mas eles não tiveram aprendizado. Existe no universo, enquanto eu estou aqui com essa idade física e espiritual, existem seres que estão nascendo espiritualmente falando. Estão bebezinhos ainda. Então, é como se eu fosse o irmão mais velho. Então, Deus pega esses irmãos mais velhos, que são Jesus, né, Buda, etc., e manda para mundos onde esses espíritos já estão crescendo. E esses irmãos mais velhos vão ensinar. Então, esses dois bebezinhos, apareceu um irmão mais velho e ensinou para eles o que é certo e o que é errado, o que eles deveriam fazer ou não. Só que, ao preferir seguir a própria vontade, a escutar o irmão mais velho, muitas vezes os bebês, simbolizando as almas em crescimento, muitas vezes os bebês preferem seguir a própria vontade. Então, mesmo sabendo, eles vão fazer até que eles aprendam. Ou então eles vão forçar o próprio interior, forçar a própria vontade para não fazer. Então, nós já estamos, hoje em dia, na humanidade, nessa fase de forçar a nossa vontade. Nós já aprendemos tudo que tínhamos que aprender.
Os irmãos mais velhos já vieram. Já veio Jesus, já veio Buda, já veio outros avatares, né? E já explicaram de diversas formas que devemos despertar o amor incondicional. Devemos amar o próximo, como nós mesmos, etc, etc, etc. Então, eles já vieram, já explicaram. Muitas vezes nós temos vontades de fazer o que é negativo, mesmo já sabendo que aquilo é negativo. E aí nossa mente busca justificativa para transformar o negativo em positivo. O que tem? Vou fazer isso, vou fazer isso. E nós acabamos fazendo o que o nosso ego, a nossa vontade quer. Né? Em vez de fazermos o que é certo. E aí nós fazemos o nosso karma, recebemos a nossa própria negatividade de uma forma mais intensa. Então percebemos que esses bebês, eles vão evoluindo através dos seus erros. O erro faz eles receberem de volta e aí aprenderem que aquilo que fez foi errado. Ora, como você vai entender a necessidade de alguém que passa fome sem você passar fome? Você não passa fome, então você nem sabe. A pessoa diz que está com fome, você não sabe a realidade do que é estar com fome. Do que é sentir aquela fome mesmo, igual do pessoal lá da África, etc e tal. Você não sabe, que você não passou. Mas eu sei. Quem sabe, quem nunca passou nessa vida e sabe a necessidade do outro e tem compaixão pelo outro, é porque já passou em outra vida. Então, ao ver o outro assim, é despertado no seu interior, mesmo que ele não lembre de cenas, mas é despertado em forma de compaixão as lembranças do passado, mesmo que ele não lembre em cenas. Entendem isso? Mesmo que ele não lembre de cenas do que aconteceu no passado. Mas ele sabe por dentro que aquilo ali que o outro está passando é uma coisa negativa. Então isso desperta compaixão nele. Pena, não digo, né? Mas compaixão. Entendem? E por aí vai. O processo de evolução vai seguindo até que você, por si mesmo, tenha a vontade de fazer o certo. E se enfrente, moldando o próprio ego, né? Moldando, porque não vamos perder o ego. Vamos moldar, vamos doutriná-lo, vamos lapidá-lo, para que ele trabalhe também em prol do bem. Então vamos moldar esse ego e fazer e lutar contra a própria parte negativa para fazer então o bem. Então o processo evolutivo e o karma é mais ou menos isso. Conforme nós vamos fazendo, despertando esse amor incondicional, vão surgir mais experiências, mais formas de experiência para então mostrarmos esse amor incondicional, para então fazermos ao próximo, né? Várias coisas vão surgir. Então, existem o que nós conhecemos aqui na Terra hoje, na Terra, nosso planeta, não é nem metade do que existe de experiências a adquirir no universo. Existem muitas formas de trabalho. Essa é a primeira. Estamos trabalhando dentro de casa. Estamos aprendendo a trabalhar dentro de casa, planeta Terra, casa. Dentro de casa, para que então tenhamos responsabilidades para sair de casa e trabalhar fora. Muita paz a todos.